A 69ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, aconteceu este ano na UFMG. Durante 7 dias, milhares de pessoas marcaram presença na universidade para vivenciar a ciência nas suas mais diferentes áreas e formas. Hoje vamos relembrar alguns dos momentos mais marcantes do maior evento científico da América Latina. O Câmera Aberta está começando! A reunião da SBPC é realizada sempre em uma universidade pública. E um dos assuntos muito recorrentes em suas edições é a educação, um direito social garantido a todos os brasileiros, mas que ainda enfrenta alguns desafios. O momento que o Brasil vive não é diferente, em linhas gerais, do momento que o mundo vive. Nós vivemos, de uns 2, 3 anos para cá, um retrocesso enorme de coisas que pareciam definitivamente adquiridas. Os Estados Unidos tinham eleito pela primeira vez um presidente negro, o Brasil tinha colocado como coisas irreversíveis a democracia, as instituições democráticas, o respeito ao voto, a inclusão social. Tudo isso estava feito e, de repente, no espaço de 2 anos, os Estados Unidos elegeram um presidente que é absolutamente contra tudo que o mundo moderno representa. A extrema-direita foi ao segundo turno nas eleições francesas. No Brasil, nós tivemos segundo impeachment, segundo impeachment em poucos anos, 20 e poucos anos. Na verdade, isso quer dizer que dos 4 presidentes eleitos pelo povo, desde 1985, 2 foram afastados por impeachment, com provas duvidosas, e estamos vivendo um retrocesso nos programas sociais muito significativo aqui. Esse processo é um processo mundial que está ocorrendo, mas que é particularmente agudo no Brasil, porque o Brasil não conseguiu chegar a um ponto de dignidade na inclusão social que, bem ou mal, os países do Atlântico Norte têm. Nos Estados Unidos, por mais males que o Trump possa causar, ele não vai colocar muitas pessoas abaixo da linha da miséria. No Brasil, a volta ao mapa da fome está no horizonte. Quando ministro, eu considerei que, além de você colocar todas as crianças na escola, garantir isso, que estava praticamente garantido, e de melhorar intensamente a qualidade, que nós não conseguimos ainda fazer, porque a tarefa é gigantesca, que, além disso, era preciso abrir maior espaço para escolas criativas, inovadoras, escolas que não ensinam simplesmente o mesmo que todas as escolas ensinam, escolas mais preocupadas com a formação dos seres humanos. Eu mandei fazer isso, foram mapeadas 200 escolas, está numa página do MEC que chama Criatividade, MEC, etc., quem der um Google acha, com vídeos, é algo muito importante. Isso também é algo importante a crescer e que vai muito na direção oposta de quando você tem o preconceito racial, o preconceito de gênero, todos os preconceitos tomando a direção. Por exemplo, na discussão da educação nos últimos anos, as questões principais foram a contestação pelos setores conservadores, a ideia de uma escola acolhedora às diferenças de gênero, primeira coisa. Segunda coisa, a contestação desses setores a uma escola que seja plural, que apresente visões do mundo diferentes, uma vez que eles querem uma escola que repita o que é tradicional, que doutrine na direção deles, né? Então, essas duas discussões são tão secundárias em relação ao cerne da educação que elas só podem estar sendo conduzidas por pessoas que, infelizmente, não têm ideia de quais são os potenciais da educação. Então, nós temos esse problema também, quer dizer, a educação sempre foi uma irmã pobre no país.
papel da universidade é muito mal entendido. Muita gente pensa que o papel da universidade é formar pessoas que têm um diploma de graduação, eventualmente outro, mas sobretudo o diploma de graduação. Essa é a grande ideia dos brasileiros sobre o ensino superior. Universidades, que são uma parte do ensino superior, a parte supostamente mais qualificada, porque é lá onde há pós-graduação, e pós-graduação para nós tem que estar ligado à pesquisa. Então, a universidade, fora a formação de quadros, professores, advogados, engenheiros, médicos, a universidade tem também que formar, fazer pesquisa. Então, é nisso que está o diferencial. Fazendo pesquisa, o professor está mais qualificado, e fazendo pesquisa nós temos também um horizonte de formar melhor nossos alunos, porque podemos introduzir neles o germe da dúvida, que é uma das grandes coisas que o ensino traz. Eu penso que a gente, durante muito tempo, e talvez porque nas últimas décadas, pelo menos desde o Murilo Ringel na educação, Itamar na presidência da República, os governos democráticos que de lá houve, de Itamar até Dilma, foram governos muito empenhados na educação e na sua melhora. Eu penso que a gente tendeu a acreditar que quando não dá certo uma coisa é um fracasso desse projeto. Eu diria, na verdade, nós temos um projeto de Brasil que tem 500 anos, é um projeto extremamente bem sucedido, é um projeto de exclusão social e de exploração do homem pelo homem, que deu muito certo e continua dando certo. Então, na verdade, tudo que a gente faz em prol da educação, dos direitos humanos, vai contra esse projeto bem-sucedido de Brasil excludente. Então, demora, quer dizer, nós vamos ter muita briga ainda no horizonte, então esse retrocesso me parece que tem muito a ver com essa vingança do Brasil bem-sucedido, da exclusão, da opressão, contra o Brasil que tenta ser um país justo. Educação foi um tema debatido também por estudantes. A reunião anual da SBPC contou com a presença de Ana Júlia Ribeiro, uma das lideranças da ocupação das escolas no Paraná em 2016. Para começar, a exposição da minha fala, eu pensei em primeiro começar com um vídeo que foi gravado aqui em Minas, pelo Samora, que eu acho que retrata muito essa questão da escola ser um pensamento crítico e expressa muito o que foi as ocupações e o que ela simbolizou pra gente. Acorda, vai pra diretoria, escuta sermão do topo da hierarquia. Até poderia aprender a geografia, mas ganhou aula prática de ironia. O projeto de Escola Sem Partido representa uma escola de um partido único, um partido de discriminação, um partido de racismo, um partido de homofobia, um partido intolerante, Quando na realidade a gente vive num contexto onde a gente já não busca mais a tolerância, a gente busca o respeito. Então, a importância de discutir o Escola Sem Partido é expor a ameaça que ele representa à educação. A importância de se criar um pensamento crítico na escola é poder desenvolver seres emancipatórios, seres com a liberdade do pensamento, pessoas que entendam, que consigam se desenvolver por completo, e não apenas em um único sentido. Todo mundo sentado, enfileirado, e naquela forma que não te dá nem a possibilidade de pensar algo diferente daquilo, expandir o teu pensamento para fora, é justamente o que é a escola hoje. Acho que as escolas, para conseguir desenvolver ainda mais esse senso crítico, esse pensamento crítico ao estudante, ela tem que começar a dar as ferramentas para o estudante e também fazer ele participar desse processo. Não adianta achar que o estudante está alheio disso, que você simplesmente vai lá, vai abrir a cabeça dele, vai colocar assim, tá aqui o pensamento crítico, vai embora. Como que é o Escola Sem Partido, ele fala que o estudante na realidade é uma folha em branco, quando na realidade não é. Para desenvolver esse senso crítico, a escola vai ter que fazer um trabalho justamente com o estudante, aquela pessoa que está ali todos os dias, para conseguir cumprir esse papel. A partir do momento que ela levar até o estudante, vamos desenvolver um pensamento crítico, e o estudante fala assim, vamos desenvolver, e os dois trabalharem em conjunto para desenvolver esse pensamento, numa relação de que o professor ensina, mas o estudante também ensina, aí sim a gente vai conseguir alcançar esse pensamento, esse senso crítico nos estudantes que futuramente serão universitários, que futuramente serão os profissionais da sociedade. Vamos agora para a Antártica. O
continente foi tema de exposições na SBPC, mas você sabia que os estudos feitos lá podem ajudar a solucionar graves problemas que temos aqui no Brasil? Um exemplo é o projeto Micoantar, que analisa a possibilidade dos micro-organismos coletados durante expedições produzirem medicamentos eficazes contra a dengue, a zika e a chikungunya. Na Antártica tem um certo isolamento geográfico. O principal isolamento ali da Antártica é a questão da temperatura. Essas condições extremas de lá, ela seleciona alguns organismos que só ocorrem lá, que a gente chama de endêmicos ou indígenas, e uns que ocorrem que são cosmopolitas, mas lá eles têm uma certa adaptação ao frio. Então, como eles têm essa condição adaptativa a essa condição extrema da Antártica, a gente tem uma hipótese que é, organismos que estão lá isolados geograficamente, eles têm o potencial de ter vias metabólicas, metabolismos diferenciados, diferentes dos fungos ou micro-organismos de outros ecossistemas, como os tropicais, por exemplo. A partir do momento em que a gente tem os fungos crescidos e que a gente já sabe que comunidade é essa, que fungos são esses, eles são submetidos, por exemplo, à extração das substâncias, os metabólitos secundários. Então, todo fungo produz determinadas substâncias e essas substâncias elas podem ser utilizadas em prol do ser humano. Então, o que a gente faz é testar essas substâncias que os fungos produzem em diferentes ensaios biológicos. Nós temos esses fungos que são coletados na Antártica, são feitos os extratos e vêm aqui para o nosso laboratório para fazer um ensaio in vitro. O que significa isso? A gente coloca esses extratos em contato com células de mamíferos junto com o vírus ou da dengue ou da zika. E a gente vê se esse extrato é capaz de inibir a multiplicação desses vírus. A importância de se procurar substâncias antivirais em extratos de fungos e plantas é porque até hoje nós não temos substâncias para o tratamento desses pacientes, especialmente de zika e da dengue. Geralmente, para chegar no medicamento, num fármaco, num antibiótico, você demora. Isso aí é natural, porque você tem toda uma experimentação científica. Então, demora em torno de 5 a 10 anos para você ter alguma coisa efetiva, algum medicamento efetivo para o combate dessas doenças. Como vimos, é a ciência responsável pela produção de medicamentos, mas ela também tem outros importantes papéis. Um deles é o resgate histórico da humanidade. Graças à tecnologia, os profissionais conseguem conhecer e manter viva a história de objetos antigos. Veja só! Patrimônio cultural, em termos bem gerais, ele é o produto da criação humana nos mais diversos ambientes, nos mais diversos aspectos. Por exemplo, se a gente pensar aqui em Minas Gerais, nós temos patrimônio cultural, inclusive, antes da ocupação pelos portugueses. Desde a época da pré-história, a gente já tinha ocupantes aqui, grupos que habitavam essa região e que produziam, por exemplo, pinturas rupestres, que deixaram sinais nas grutas. Hoje a gente encontra em escavações sinais dessas civilizações que habitavam essa região. Não existe patrimônio cultural acessível e que a sociedade possa usufruir se ele não estiver bem cuidado. Bem cuidado quer dizer o quê? Que ele não esteja em ambientes que sejam inóspitos, ambientes que sejam, vamos dizer, corrosivos para aquele patrimônio. Um ambiente no qual a obra ou uma edificação ou uma pintura ou uma escultura, um ambiente no qual ela esteja sujeita a agentes de deterioração como chuva, ou raios, ou insetos, ou luz do sol, ou mesmo vandalismo, se não houver segurança, não há proteção. E aí não há garantia de que a sociedade possa então acessar e usufruir desses bens.
A ciência e tecnologia são ferramentas para se compreender, então, a natureza material deste patrimônio cultural, o que vai levar, então, ao conhecimento de como que o patrimônio, como que as obras foram construídas, quais foram os materiais que foram utilizados para aquelas obras, de onde esses materiais eram retirados, ou como que a indústria preparava esses materiais. Então, por um lado, você tem condições de conhecer mais a fundo a forma como esses objetos foram construídos, como tem também condições de saber quais os materiais que foram utilizados para se construir esses objetos, e mais importante, você tem condições de saber, para as características, por exemplo, aqui de Minas Gerais, como que o clima, como que as condições ambientais vão influenciar na deterioração ou na preservação deste bem. Falando em cultura, a programação cultural da SBPC foi bem diversa e movimentou o campus Pampulha da UFMG com exposições, oficinas e shows. Um exemplo foi a oficina Corpo Máscara, que abordou como a máscara pode ser um instrumento de conhecimento e transformação. O trabalho com a máscara, ele em si, como conteúdo, já é um conteúdo de transformação. Desde o mito de Dioniso, que é o deus grego da transformação, da metamorfose, é em si um conteúdo riquíssimo para a gente pensar o trânsito, a transformação que a gente quer com o conhecimento. O conhecimento, para ele ser efetivo em qualquer área, ele precisa gerar transformação. Para que a máscara se torne viva, é preciso que a pessoa que a sustenta, que a porta ou que a calça, ela seja viva. Então, o que a gente faz é um trabalho inicial de autoconhecimento, de consciência de si, consciência do seu corpo, consciência da sua relação com o espaço. A gente trabalha num espaço diferente, que é um espaço sem carteira, as pessoas estão descalças, elas estão com roupas que possivelmente não são do cotidiano delas, que precisam ser maleáveis. Então, a relação consigo mesmo precisa ser diferente. E nessa relação diferente, a gente consegue, a gente conquista uma postura diferente e a máscara vai ajudar a fortalecer essa postura diferente. Essa postura diferente é uma vida numa segunda natureza, ou terceira, ou quarta, ou seja, é uma outra natureza que a gente está brincando aqui de elaborá-la, né, no nosso laboratório. Além do teatro, outra expressão muito abordada na reunião foi a dança. Durante o período colonial, a capoeira foi um instrumento importante de resistência cultural e física dos escravos brasileiros. Considerada patrimônio material da humanidade, a luta se vale do ritmo e das danças africanas. A capoeira anguara é um exercício de luta. É uma dança, mas o espírito de luta está nela presente. Por quê? Porque é mandinga de escravo em ânsia de liberdade. Esse é o fundamento principal da capoeira, traga pelos negros africanos. Quando chegaram aqui, eles trouxeram o que é mais presente na cultura africana, a dança. E a dança, e até a forma de guerrear, de lutar, é dançada. Porque na preparação para a guerra e durante a própria guerra se toca e se canta também. Tem cânticos de guerra, tem cantos de invocação de guerreiros universais. A
nossa luta é baseada não no ataque direto, ela é mais defensiva, ela é mais disfarçada. Tem que ter um ritual para a preparação dos guerreiros, né? Por isso a capoeira Angola tem mais ênfase na música, nas ladainhas, chulas e corridos, que são onde vem os fundamentos da visão de mundo africana. Na vida da mulher, ela é uma ferramenta de transformação, porque ela traz pra gente não só a força, mas ela também nos desperta, né, de uma beleza que é muito forte, uma beleza interior, né, nos dando a capacidade de dialogar com o sistema de igual para igual, sem precisar de discriminar os homens, trazendo eles para perto de uma realidade que é nossa. A apresentação dos professores da Escola de Música da UFMG, com participações de Titane, Tavinho Moura, Túlio Mourão e Toninho Horta, homenageou o Clube da Esquina. O show também buscou responder à pergunta: o que é amizade? E celebrar esse sentimento. Cara, acho que amizade é tipo estar ali, sabe? Tipo assim, quando necessário, quando preciso. Só estar ali, tipo assim, seja pro bem, seja pro mal, companheirismo mesmo, dividir as coisas, construir junto. Compartilhar felicidade. É corresponder sem nenhuma intenção com o próximo. É a gente estar com os outros, sentir que a gente não é um humano solitário. Além de ser sincero, para mim amizade é também ser sincero. É um poema maravilhoso do Drummond, que o Milton musicou, que retrata bem a ideia que ele tem de amizade. Eu acho que o sentido aí dessa música estar dando título, esse título, dá o sentido da amizade que existe entre esse grupo, desde a adolescência, desde eu, por exemplo, sou amigo do Márcio Borges, desde menino. E, enfim, do Fernando, nós somos amigos de muitos anos, né? Então, e uma amizade muito fécua, assim, muito boa. Conheço bem as sombras do quintal, terra molhada de suor e mel, manhas que eu sei de amar. Já bate o sino, bate na catedral, e o som penetra todos os portais. Eu fui uma adolescente e que passou a adolescência, eu passei também a minha juventude ouvindo o Clube da Esquina. É a música que me formou, é a música que eu passei momentos muito intensos. E então cantar agora as coisas do Clube da Esquina é muito gratificante. Quando a gente canta Clube da Esquina, a gente canta homenageando a gente mesmo. Nós todos que somos público do Clube da Esquina, mineiros em especial. Então acho que vai ser uma música sempre lembrada, sempre degustada ao longo das gerações. Obrigado, gente. Viva BH, viva Minas Gerais. A moda também deu ar da graça. Alunos do curso de Design de Moda da UFMG realizaram um desfile da coleção La Puta Madre. O
desenvolvimento dessa coleção veio a partir de um concurso que a gente participou em Fortaleza. Eles passaram como tema o Peru. A partir desse tema, a gente poderia fazer a coleção baseada em qualquer coisa relacionada ao Peru. E a gente relacionou com o sincretismo religioso que aconteceu no Peru. Então a nossa coleção pega a tapeçaria do Peru, que é um artesanato muito forte do Peru, a arte da Ana Teresa Barbosa e o sincretismo religioso. Unindo esses 3 pilares, a gente conseguiu e criou a coleção La Puta Madre. Durante a reunião da SBPC, a TV UFMG conversou com a bordadeira de homenagem à mestra Delícia Morim. Uma das homenageadas da 18ª Feira de Artesanato do Vale do Jequitinhonha, ela começou a bordar com 9 anos e desde então não parou mais. Cordel da alma do Jequitinhonha. Surge diversas histórias. Essa terra outrora triste, hoje é palco de glória, por causa dos seus artistas e de suas grandes vitórias. A história que apresento poderia ser fictícia, se a grande protagonista não fosse a Dona Delícia, tão conhecida de todos pela sua grande perícia. Por bordar com maestria, faz tempo virou notícia. Quando criança, 9 anos de idade, eu comecei a fazer meus trabalhos com minhas bonecas, né? A gente ia na cidade de canoa, era muito difícil, mas como minha mãe era costureira, eu tirava os fios dos tecidos que ela trabalhava, né? E ali eram as minhas meadas, eu ia fazendo os trabalhos, os bordados, riscava. Da minha própria ideia, eu fazia aqueles riscos, né, e bordava o enxoval das bonecas. E mudei para Almenara, já com 12 anos mais ou menos, e já comecei a bordar para noivas, né, quando iam casar, eu me convidavam e eu ia para casa deles, eles bordavam o dia todo, eles não só me deixavam em casa, me deixavam ir para casa dormir. Era o dia todo, almoçava com eles lá para não perder tempo, bordando enxoval para noiva. Cada vez que eu bordava, eu pegava mais a prática. Eu gosto muito de criar, sempre gostei de criar meus próprios riscos, né? Todo o meu trabalho, ele é baseado na natureza, né? É um trabalho assim, que faz com muito carinho, né? Com muita dedicação, tem que ser valorizado. Ao contrário do imaginário popular, que acredita que os indígenas são pessoas isoladas, especialistas defendem que eles estão cada vez mais atuantes e conscientes dos direitos que têm como cidadãos. Conversamos com a coordenadora de Educação Indígena, Célia Chacriabá, sobre a representação da cultura e a maneira como a sociedade enxerga esses povos. A cultura, a identidade é o alimento dos povos indígenas. As pessoas do lado de cá consideram que é alimentado quando sacia o corpo. E nós consideramos que somos alimentados quando somos alimentados da nossa própria cultura. Então, a luta dos povos indígenas, sem dúvida, é uma grande resistência. Porque, a princípio, eu fui chamada para dar uma oficina de pintura corporal. E dar uma oficina de pintura corporal é, mais uma vez, reproduzir esse estereótipo que, para ser indígena, é só se andar pintado. Então, assim, os povos indígenas têm uma luta maior. Eu não sou indígena apenas quando eu estou pintado. E a gente é muito questionado aqui. Se é indígena do contexto urbano, nós estamos transitoriamente no contexto urbano. Nós temos um pé no chão da aldeia e um pé no chão do lado de cá. A importância de não romantizar os povos indígenas é porque se constrói um imaginário da história única, ou do índio como selvagem, ou do índio como um bom selvagem. Então, esse perigo da história única, ele mata a história dos povos indígenas do hoje, uma história mais contemporânea.
porque sempre vai retratar o indígena como passado. E os povos indígenas são protagonistas de uma história presente para ser contada no futuro. E quando nós lutamos para desconstruir esse preconceito, para garantir realmente de uma educação com equidade e para que do lado de cá as pessoas respeitem a questão da educação escolar indígena, é porque nós queremos não exatamente uma luta, garantir uma luta para nós e lutamos por nós, mas para garantir uma luta para gerações futuras, para que essas gerações futuras não sofram esse trauma de preconceito que muitas das vezes é camuflado e é racismo. Então esse espaço acadêmico, ao mesmo tempo que ele é um lugar de produção do conhecimento, quando nós temos nossas mobilizações, também é um lugar onde produz conhecimento. Toda luta é epistêmica. Então a gente precisa respeitar esse lugar de produção do conhecimento, porque quando a gente não dá lugar para reconhecer esse interlocutor indígena como produtores do conhecimento, nós estamos fazendo processo de epistemicídio, que é a matança do conhecimento, etnocídio, que é a matança da identidade, e genocídio, que é a matança dos povos indígenas. Então, o povo indígena não morre exatamente quando a liderança é executada, morre coletivamente quando mata o conhecimento. Como vimos, os índios ainda lutam para que a cultura deles seja conhecida e respeitada. Para fechar o Câmara Aberta, acompanhe agora o cortejo dos povos indígenas e guardas de reinado pela UFMG. Esse foi o Câmara Aberta de hoje. A gente se vê em breve. Até lá!